Bem-vindo a mais um programa Entre Nós. O Entre Nós hoje vai falar sobre saúde. É isso mesmo, porque quando a gente chama alguém da área aí, médica, biomédica, a gente sempre acha que vai falar sobre doença, mas é melhor falar sobre saúde do que falar sobre doença. E para isso a gente tem um dos maiores nutricionistas do país. Ele é nutricionista da equipe paralímpica de judô brasileira, de vários atletas de alto rendimento, e vai falar um pouquinho sobre tudo que ele aprendeu ao longo desses anos todos de carreira. Marcelo Ferro. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Primeiro a grande prova de que você sabe o que faz é essa cara jovial. Eu vi uma palestra sua outro dia e fazendo as contas vi que você tem o quê, 51 anos, é isso? É, vou fazer 52, né? Vai fazer 52 anos. É. E você usa em você aquilo que você estuda ou você é aquele nutricionista que é bom para passar receita e é ruim para fazer consigo mesmo? Não uso, uma grande parte eu não vou falar, porque se você quiser seguir à risca uma nutrição, você fica um pouco ausente de uma vida social, né? Então eu gosto de tomar um vinho com meu pai, por exemplo, eu gosto de um jantar com os amigos e às vezes você se solta um pouco, mas no meu dia a dia eu procuro seguir as minhas orientações que eu faço para os meus pacientes, sim. Você é um nutricionista de alguns atletas de alto rendimento, né? E a gente vê muito hoje em dia as pessoas irem buscar a figura do nutricionista, seja para conseguir ter uma alta performance, um alto rendimento, ou porque precisam emagrecer 20, 30 quilos. Ninguém que leva uma vida relativamente ou dita normal busca um nutricionista. Isso é um erro? As pessoas deveriam se preocupar quando elas ainda estão levando a vida normal para poder se cuidarem, não? Olha, Eduardo, isso está mudando. A gente vem em consultório, ainda acontece muito, como você está falando, mas isso tem algumas pessoas já que, por esse processo da mente humana estar sempre agora ligada, hoje as informações são muito rápidas, as pessoas estão procurando muito por fadiga crônica, aquele processo onde parece que você dorme e acorda cansado, e há uma procura grande hoje para isso, para minimizar essa queda de energia que a gente vem, né? Pessoas bem, com físicos totalmente equilibrados, mas que você vê que exatamente esse cansaço crônico está tomando conta, principalmente quem vive em grandes cidades, né? Que fica muito tempo em contato com internet, né? A cabeça parece que não desliga, né? E esse cansaço tem muito a ver com os hábitos alimentares, porque as pessoas associam muito ele ao estresse psicológico, mas tem muito a ver com o que as pessoas comem também? Tem muito. Você tem 3 fatores, na verdade, que são, estão bem direcionados em cima disso, né? O que é o fator alimentar, o fator emocional e o ambiental. Então, nós temos aí, os alimentos estão muito enfraquecidos de minerais, a primeira coisa. A segunda coisa muito aparelho eletromagnético, né, em volta da gente hoje, em todos os locais, muitas torres repetidoras de celular, telefonia. Então, nós temos aí o meio ambiente meio complicado mesmo, com esse consumo desenfreado de várias coisas, né? Então, realmente a célula está querendo respirar e a gente não está dando muita atenção para isso. Horários errados de se colocar alimento, tem tudo isso, é uma questão que precisa ser... o alimento é uma das partes desse tripé, né? Se você se alimenta bem, você já tem 33% aí que você está melhorando. Basta uma das pernas do tripé estar mal para o tripé cair, né? Exato, mas precisa tomar cuidado, por isso que as pessoas adoecem. Normalmente é uma busca desenfreada, né, em cima de coisas, as pessoas não param no agora, né? Elas estão muito preocupadas, nossa, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois, e então a cabeça ela não para no presente, né? Ela fica indo no futuro, buscando soluções que ainda não chegaram. Isso cria um processo de ansiedade muito grande no ser humano. E aí a gente observa isso, né? O comportamento no consultório, por exemplo, eu faço uma anamnese com 54 perguntas para o paciente, para ver como é que está esse eixo dele, porque se você não, o nutricionista que não consegue captar o emocional do paciente, o trabalho da nutrição não vai ficar bem feito, né? Você tem que precisar entender bem como é que funciona isso. Olha, você tem técnicas de medicina ayurveda, de medicina chinesa, tem técnicas da própria psicologia, que você pode utilizar técnicas, né? Estou falando que eu sou psicólogo, mas são técnicas que você consegue ver
o porquê que aquele paciente, aonde que está sendo aquele ralo de energia, ou uma doença crônica que ele tem, ou uma insônia crônica, que isso é muito comum, insônia crônica. Então, na hora que você consegue achar onde está aquele ralo, você consegue, às vezes, com o alimento, melhorar aquilo, né? Se é um desequilíbrio em serotonina, se é em dopamina, aí você consegue mais ou menos, por uma anamnese, você consegue achar. E o alimento cura ou quem se cura é o corpo? E o alimento só deixa o corpo voltar para esse poder que ele tem de ter o equilíbrio, da homeostase, etc. Exatamente. Tem uma frase na medicina chinesa que pode responder bem o que eu vou te falar. O chinês, a medicina tradicional chinesa, foi a que mais eu estudei, apesar de eu ter um respeito muito grande pela medicina Ayurveda também, são medicinas de prevenção. Ele fala que não existe a doença, e sim o corpo doente. Então, se o corpo adoece, o corpo se cura. Então, você pode, o que você quiser fazer, não existe algo que realmente cure, a não ser o seu próprio sistema imunológico e o seu mecanismo de homeostase. Por isso que as doenças senis, o corpo vai perdendo essa capacidade de manter o equilíbrio, de manter a homeostase, e aí vem doenças, né? Então, quando a gente tem todo esse processo de um desequilíbrio interno, né, como está ocorrendo muito hoje, com essa falta de energia que as pessoas andam tendo, realmente isso é preocupante, né? Porque aí vai desencadear uma cascata de problemas, né? E quais são alguns dos maiores problemas que as pessoas têm hoje em dia na sua alimentação? Quais os maiores erros que a gente comete no que diz respeito à alimentação que a gente tem no nosso dia a dia? Olha, assim, eu vou falar o meu ponto de vista, né? Eu estudei muito linhas de pH, né? Você não pode pegar um carro num cruzamento, querer virar direita e esquerda ao mesmo tempo. Né? Então você tem determinados alimentos que têm uma digestão em pH mais ácidos, outro em mais alcalino. Ácido e alcalino, ou você vai para um lado ou você vai para o outro. É que nem um elevador que não sobe e desce ao mesmo tempo. Então, as pessoas têm um costume aqui no Ocidente de misturar muita comida. Né? Você pega e vai num rodízio, por exemplo, começa lá na mesa de sushi com farofa, né? Vai. Aí vai o peixe, é um pão de queijo, é a picanha, e tal. Essa mistura toda, ela deixa a digestão extremamente heterogênea. E com isso, você tem processos putrefativos que ocorrem com a proteína no intestino. Então, eu acho que quanto mais você respeitar uma harmonia, uma digestão mais homogênea, tudo é melhor para o teu sistema gastrointestinal, aí o sistema digestório, né? Porque você imagina, o nutriente ele precisa entrar para te gerar energia, né? O intestino é a porta do nutriente que vai te gerar energia. E se você começar a causar uma digestão extremamente heterogênea, onde você começa a causar putrefações na proteína, né? E fermentações no carboidrato também, você acaba desperdiçando o alimento, né? E você acaba roubando energia para a digestão. Esse é um dos fatores. Aí, mas eu como, me dá uma moleza depois do almoço. Óbvio, não só a alcalose metabólica, mas o gasto de ATP que você tem para fazer digestão é bem alto. Então você pode arrastar muitas horas aí para conseguir fazer uma digestão que seria feito em bem menos tempo se você soubesse trabalhar com essa combinação de comida. Existem alguns estudos, né, que dizem que a dieta do Mediterrâneo, porque as pessoas lá estão acostumadas a comer peixe, ou a dieta chinesa, porque os chineses eles não comiam muita carne, porque nem tinha carne para alimentar tanta gente, etc. Nós aqui no Brasil, a dieta com que a gente nasce acostumado, o arroz com feijão, etc. Essa dieta, quais são as características dela? Ela é boa, ela é ruim? O arroz com feijão é sempre, a quantidade de aminoácidos essenciais que você precisa, o arroz com feijão te dá. É impressionante, né? Você tem uma compensação de lisina com metionina entre esses dois alimentos que formam os 10 aminoácidos essenciais que o corpo precisa. É uma combinação muito boa. Né? O problema não está muito, mas na forma como você vai ingerir o alimento, né? Esse é um fato interessante. Só um dado histórico, que Marco Polo, quando trouxe a massa da China para a Itália, ele ensinou o italiano a se alimentar de uma forma que eu acho, assim, no mínimo curioso. Porque o italiano ele come a massa primeiro. Depois de um tempo, ele come a carne. E por último, ele come a salada. Meus avós eram italianos, eu via comer dessa forma, houve uma influência e eu observava. Em algumas partes da França come-se assim, na Espanha também, separam alimentos.
sempre o carboidrato vindo primeiro. Se você for analisar de um ponto de vista fisiológico, nós não temos amilase estomacal. O estômago do ser humano é desprovido de amilase, ou de qualquer mamífero. Não tem. O estômago foi feito para quebrar proteína, não hidrato de carbono. Então, quando você ingere a massa primeiro, há uma curiosidade, porque o chinês chama o aparelho digestório de segundo cérebro. Então, quando você coloca, por exemplo, um carboidrato no seu estômago, livre de uma proteína animal de alto peso molecular, a motricidade do estômago ela continua, porque ela vai empurrar esse carboidrato o mais rápido possível para o seu duodeno, que é onde estão as amilases. Você tem uma valvulinha que separa o estômago do duodeno chamada piloro, que a tradução do piloro, né, para o nosso entendimento é guardião. Então, o que acontece? O guardião do intestino, ele abre para o carboidrato descer. E ele se fecha quando você ingere proteína. É incrível. A proteína, quando chega no estômago, a mucosa estomacal, ela vai sinalizar para uma liberação de um hormônio chamado gastrina, que tranca esse piloro. Então, se você come tudo misturado, tudo que você comeu com a proteína, ele vai ficar parado. Porque a prioridade é você quebrar a proteína. Então, esse carboidrato vai fermentar. Então, as pessoas às vezes, eu fui para a Europa ou na Itália, se come tanto, mas não se engorda. Percebe que pode ser a forma como você está comendo. E isso tudo faz uma digestão ser muito mais homogênea do que uma digestão onde você mistura tudo, quantidades grandes de comida. Esse é um princípio que eu uso com o atleta. A forma de você saber mexer com a separação de alimento, bom, vídeo o Thiago, né, o Camilo, né, que ele sentiu uma diferença gritante quando nós introduzimos isso para ele na Olimpíada de Londres. E assim eu faço com vários atletas que estão com problema, é uma forma que você tem de melhorar ele na categoria, entendeu? Sem ganhar gordura, porque uma digestão, uma formação de toxinas, as toxinas elas tendem a se alojar dentro de um tecido que é como se fosse o lixeiro do corpo, que é o tecido adiposo. As toxinas ficam lá dentro. Eu uma vez li uma pesquisa, acho que era de Oxford, se não me engano, e eles pegaram 3 grupos de estudo. Um deles se alimentava seguindo uma dieta rigorosa, o outro fazia exercícios e o outro dormia mais do que tantas horas. E assim, o que teve o melhor resultado em termos de saúde, de perda de peso, etc., foi o que dormia bem. Com certeza. Isso realmente é verdade? Sim. Assim, dormir tem essa importância toda no nosso fisiologismo? Sim, porque o que acontece? Fisiologia, desculpa se é a palavra errada. Não, tá certo. O que acontece é o seguinte, durante as primeiras horas de sono, né, nós temos aí uma queda da temperatura central, né, que ela é controlada pelo núcleo supraquiasmático. É um sensor, nós temos um nervo da retina para o núcleo, chamado retina hipotalâmico, né? Então, esse nervo, na ausência da luz, esse núcleo ele começa a baixar a temperatura. É engraçado isso, porque ele sinaliza a glândula pineal para produzir a melatonina. Então, o que acontece? Na hora que você tem um equilíbrio entre uma produção mais alta de melatonina, um resfriamento do sistema nervoso central pelo núcleo supraquiasmático, você vai ter um sono muito mais homogêneo. Durante o sono, nós temos se nós estamos nessa fisiologia, o cortisol, que é o hormônio do estresse, da agitação, e a adrenalina e o glucagon são uma trilogia catabólica, eles descem para você poder produzir mais o hormônio do crescimento, você vai ter uma renovação de células melhor, né? Você vai ter isso tudo vem em decorrência aí também de uma melhora na formação dos nossos neurotransmissores. Então, quando nós acordamos de manhã, se esse sono ele é um sono restaurador, há níveis maiores de dopamina vindo para o dia, para você ter mais. Essa queda da dopamina é preocupante hoje em dia, que é aquele neurotransmissor da vontade de viver, de você querer fazer as coisas, de você querer fazer esporte, de você estar disposto. A dopamina ela é importantíssima. Então, se a gente começa a ter essa queda da qualidade do sono, né, a primeira coisa que se altera no corpo é a curva de um hormônio chamado cortisol. Que o cortisol ele tem que estar baixo no período noturno e ele sobe depois das 3, 4 horas da manhã para te botar no alerta de novo. Ele é o hormônio que vai regulando um pouco essa nossa temperatura interna também, né? É tudo uma coisa, é que nem uma locomotiva que os trens vão. Então, se a gente consegue
entender bem como é que funciona isso, né? É um assunto bem complexo, mas você vai tendo o alimento e tudo influencia nisso. Agora, se entender bem, eu dei uma estudada no tema, eu sou apaixonado por fisiologia do corpo humano, e muito do que você lê vem com algo escrito do tipo, acredita-se que, experimentos mostram que, a melhor teoria comprova que... E aí a gente fica nessa maluquice de ovo é bom ou ovo é ruim, ovo é bom ou ovo é ruim, ovo é bom ou ovo é ruim. Como é que a gente sabe se o ovo é bom ou se o ovo é ruim? Então, na verdade, assim, hoje em dia, a nutrição está entrando nos paradoxos meio complexos aí. E isso é preocupante, porque assim, eu vejo postagens no Instagram ou coisas assim que você fala, não, tá doendo escutar, né? Ou ler. Eu acredito o seguinte, se você quer conhecer verdadeiramente como funciona o seu sistema, vá ao passado. Então, é que nem eu falei, nessa cultura milenária europeia, na medicina tradicional chinesa, na medicina ayurveda, aí você vai entender, por exemplo, vai me fugir agora o nome de uma pesquisadora, ela é uma antropóloga, que depois você pode me cobrar, eu vou te passar, eu não gosto de... me fugiu o nome agora. E ela fez uma pesquisa em Israel, e ela fez várias escavações e ela começou o negócio dela era procurar mesmo a verdade sobre a dieta paleo. Ela começou a observar que naquela época os consumos verdadeiros eram bastante de sementes e algumas raízes, e esses alimentos continham 60% de amido. Então que essa história que a dieta paleo foi colocada como uma dieta praticamente low carb ou zero carbo ou coisa parecida, não foi bem assim, né? Os estudos aí mostraram que uma pesquisa sobre aquela época em determinadas escavações, que não era bem assim, porque nós preservamos os molares. Se nossos ancestrais não comiam nada de carboidratos, sementes ou tivesse amido, o molar é um dente, a digestão começa pela boca. Se nós temos 32 dentes, nós temos 12 molares, por que a gente vai abolir completamente os carboidratos? Não faz muito sentido. Nós temos 7 glúteos nas células do corpo humano que são captadores de glicose. Para que você não vai mais comer nada de carboidrato? Vai fazer o que com aquilo? Então a gente está subestimando um processo da criação, exatamente. Entendeu? Então a nutrição precisa tomar muito cuidado. Por que você tem tanta amilase no intestino para quebrar amido, então? Então são algumas coisas que a nutrição precisa tomar um pouco de cuidado. Qual tem o muita viés? questão da moda, né? Muito modismo. Agora tem a moda do jejum intermitente, né? Não é para todo mundo que aquilo funciona. Tem mulheres que estão aí perdendo massa óssea fazendo isso. Então precisa tomar cuidado, precisa pegar um bom profissional, faz um exame, né? As mulheres já têm baixo nível de testosterona, o jejum sobe muito o cortisol é um hormônio catabólico, isso pode começar a depletar proteínas, principalmente massa óssea. Então o que acontece? Que acelera o processo de osteoporose, sim, por exemplo. Sim, eu já vi isso no consultório, né? Então, não existe esse negócio, isso aqui agora é a solução da vida do ser humano. Não, por isso que uma anamnese tem tantas perguntas. Você precisa conhecer um pouco de outros viés, não é? Entendeu? Você tem pacientes que eu baixo o carboidrato dele. Tem outros que eu não posso baixar o carboidrato dele, senão a vida dele vai virar um problema. Né? E me conta uma coisa, você está falando que as pessoas deveriam buscar bons profissionais, etc. Sim. Quem quiser buscar algum contato com o Marcelo Ferro, como é que eles podem te achar no Facebook? Eu sei que dando um Google você é o primeiro cara que aparece, mas para elas te procurarem... O site seria interessante para dar uma olhadinha, né? O site agora é bilíngue, né? É o que? Marcelo Ferro? É Marcelo Ferro Nutrição, é Nutricão, né? Porque não .com.br, né? É www.marceloferronutrição.com. Ali tem bastante coisa do que eu já fiz. Você pega, por exemplo, um trabalho com uma equipe paralímpica de judô desse, ele te traz uma experiência magnífica, porque você tem atletas que precisam subir de categoria, você tem atletas que precisam descer 5, 6 quilos para descer a categoria. Então, essa coisa vamos tentar fazer uma dieta para todos, isso não... Você precisa entender que cada digital é única, não se repete uma digital, nem a íris, nós somos seres únicos. Então esse universo que está aí dentro, o seu, o meu, nós poderíamos ser irmãos gêmeos, nós somos diferentes. O metabolismo age diferente. Então quanto mais você, por exemplo, eu demorei mais de 1 ano para entender como é que funcionava o corpo do Thiago. Então o Thiago teve paciência comigo, isso que eu acho bacana, é uma parceria. Então se as pessoas às vezes têm um profissional que não está acertando, dê um pouco de tempo a ele, né? Para finalizar aqui a entrevista,
ovo e uma taça de vinho por dia. Bom ou ruim? Excelente. Ah, é bom? Excelente. Por quê? Por O quê? vinho tem resveratrol. Uhum. Já foi provado que o resveratrol ele aumenta, ele mexe num pool de proteínas chamado sirtuínas. Isso promove um aumento da longevidade da célula. É provado isso cientificamente. Que legal. Eu fiz a minha monografia da farmacologia clínica quando a minha primeira pós, quando eu saí da nutrição, eu fiz em cima do resveratrol e realmente faz sentido. Agora o ovo, a Organização Mundial da Saúde considerou ele como, né, o segundo melhor alimento do mundo, né? O primeiro seria o leite materno mesmo. Eu fui uma pessoa que não tive o privilégio de mamar muito na minha mãe, por isso tem um intestino meu é meio estranho, porque o colostro é uma coisa importantíssima, né? O leite materno ele é um alimento, não confundiremos leite materno com leite de vaca, são coisas muito diferentes. O ovo é um espetáculo de alimento, né? Muita Tem aquela colina. história de que ali dentro tem tudo que precisa para nascer uma vida, é verdade? Sim. Isso? Por exemplo, eu sempre, desde pequeno, comi ovo com gema e tudo, 52 anos, minha vista não precisa de nada, de óculos assim, longe de mim. Dizem que o ovo tem muita luteína, né? Então isso ajuda a saúde da vista, né? Eu não sei, pelo menos por mim que está funcionando. Beleza. Muito obrigado, Marcelo, Eu que pela sua agradeço. presença. Parabéns aí por todo o seu trabalho. Obrigado, eu que agradeço.